Oi, gente! Sou a Arielle Albuquerque. Hoje irei apresentar, juntamente com a minha equipe, o eixo Oralidade. A equipe é composta pelos seguintes integrantes: Adriana, Áurea Tânia, Janaína, Lisiele, Magda, Mirleide, Silene e Valéria. A nossa turma é PED 201N01, quarto período, FAMET Zona Sul, noturno. Então, vamos lá conhecer a história da oralidade? A oralidade, como prática de linguagem a ser desenvolvida nas escolas, está prevista desde a publicação dos PCNs, no final da década de 1990. Atualmente, o caráter normativo da BNCC torna necessário implementá-la nos currículos de forma efetiva. Como a oralidade se apresenta na BNCC? A matriz de língua portuguesa, em relação à oralidade, apresenta aproximadamente 30 objetos de conhecimentos e 49 habilidades, distribuídas no ensino fundamental, tendo em vista as 10 competências específicas de língua portuguesa, além das 6 competências específicas de linguagens. Olá, eu sou Silene Almeida e estarei falando a respeito do que a BNCC propõe sobre oralidade. Bom, no eixo oralidade, ela propõe a produção de textos orais, sem deixar de levar em conta a diferença entre língua falada e escrita, assim também como as formas específicas de compor o discurso oral, tanto em situações formais ou informais. Além disso, a variação linguística terá de ser trabalhada conforme a diversidade de práticas orais de uso da linguagem. A BNCC busca a identificação das características de diferentes gêneros textuais, discursivos orais, que organizam determinadas atividades humanas. Aqui, a alternância dos turnos de fala, ou seja, enquanto alguém expõe oralmente a outros que escutam. E o objetivo de conhecimento da oralidade é levar tanto ao aprendizado de práticas escolares, em que a oralidade se faz presente, como também contribuir para a participação do aluno na vida pública. Olá, me chamo Mirleide. Irei falar o que é oralidade. Bem, a oralidade ela pode ser compreendida como as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem interação face a face. Um exemplo de oralidade pode ser as aulas dialogadas, os seminários, webconferências, entre outros. De acordo com a BNCC, as práticas orais elas devem considerar e refletir sobre algumas condições, como, por exemplo, produção dos gêneros nas diferentes mídias e campos da atividade humana. Elas devem também compreender textos e produção de textos orais, assim como compreender os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos. Olá, eu sou Janaína e vou explanar um pouco sobre o tratamento das práticas orais, que compreende a consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos orais, que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividades humanas. Compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos e a relação entre fala e escrita. É a reflexão dos diferentes contextos em situações sociais sobre as tradições orais e seus gêneros, que identifica e analisa volume, timbre, intensidade, efeitos sonoros, relação entre fala e escrita e, por fim, oraliza texto escrito. Olá, eu sou Lisiele Carvalho e irei falar com vocês como podemos trabalhar a oralidade em sala de aula e também fora dela. Há diversas situações em que percebemos como está a oralidade de nossos alunos e percebemos também principalmente em seminários e em atividades em que eles usam esse recurso, em que eles usam a oralidade, mas não é tão complicado assim trabalhar isso neles. Podemos trabalhar com atividades bem simples em sala de aula ou fora dela, como contações de histórias, recontos, conversas em grupos, entrevistas, dentre tantas outras atividades. Uma dica seria filmar as apresentações para que depois, juntos, pudessem avaliar
e eles mesmos percebessem aquilo que pode ser ajustado em relação à performance e também na fala em si. São diversas estratégias simples que, quando usadas no cotidiano com eles, tendem a facilitar esse desenvolvimento no cotidiano do aluno. Olá, eu me chamo Áurea Tânia e eu vim tratar com vocês da articulação entre a oralidade e os campos de atuação. Os campos de atuação se articulam na categoria organizadora do currículo e são 5 considerados: campo da vida cotidiana, somente anos iniciais, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública, sendo que esses 2 últimos aparecem fundidos nos anos iniciais, ensino fundamental, com a denominação campo da vida pública. Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizadas a partir da prática de linguagem e distribuídos pelos 9 anos, ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais. Exemplo, no campo de atuação artístico-literário, temos o uso da língua voltada à produção de leitura de contos, romances, peças de teatro, poemas. Olá, meu nome é Magda. Vou falar sobre habilidades dentro do eixo oralidade. As habilidades são apresentadas segundo a necessidade da continuidade nas aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente com complexidade. Embora habilidades estejam agrupadas nas diferentes práticas, essas fronteiras são fracas, pois no ensino e também na vida social estão intimamente interligados. Assim, as habilidades devem ser consideradas sob a perspectiva da continuidade das aprendizagens e da interação dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização. Por esse motivo, as habilidades foram divididas em 6 blocos: primeiro ao 5º ano, primeiro e segundo ano, terceiro ao 5º ano, sexto ao 9º ano, sexto e 7º ano e 8º e 9º ano. Olá, eu me chamo Valéria Sampaio e irei falar sobre a habilidade da oralidade de ensino fundamental para os anos iniciais. O objetivo de conhecimento requer recitar parlendas, quadrinhas, trava-língua com a entonação adequada e observando as rimas. A produção da oralidade no campo da vida pública. A oralidade planeja e produz, em colaboração com os colegas e com o professor, notícias curtas para o público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto do texto. Olá, meu nome é Adriana, vou falar sobre a habilidade EF01 LP23 e EF02 LP24 do eixo oralidade, que está dentro do campo das práticas de estudo e pesquisa, e fazer uma conclusão acerca do eixo oralidade. Bom, no objeto de conhecimento, planejamento de texto oral e exposição oral na habilidade EF01 LP23, fala sobre planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, sendo repassados oralmente através de ferramentas digitais. Já a habilidade EF02 LP24 diz planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos, registros de observação, entre outros gêneros do campo investigativo, sendo repassados também de forma oral através de ferramentas digitais. Em síntese, o eixo oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como exemplo, a aula dialogada, a mensagem gravada e entre outros. Muito obrigada pela sua atenção.